Existe um lugar onde o próprio universo parece esquecer suas próprias regras. Um lugar onde o tempo desacelera. A gravidade se torna praticamente infinita. E até mesmo a luz, a coisa mais rápida que conhecemos, simplesmente desaparece. Durante milhares de anos, olhamos para o céu acreditando que as estrelas eram eternas. Mas escondido entre elas, existe algo muito mais assustador. Objetos invisíveis, silenciosos, monstros cósmicos capazes de devorar estrelas inteiras, planetas, sistemas solares e talvez galáxias inteiras. Eles são conhecidos como buracos negros, mas esse nome pode ser enganoso, porque eles não são buracos e talvez também não sejam negros da maneira que imaginamos. Hoje, vamos atravessar uma das fronteiras mais misteriosas da ciência. Uma viagem até o lugar onde o espaço, o tempo e a realidade deixam de fazer sentido. Prepare-se, porque depois desse vídeo, você nunca mais olhará para o universo da mesma forma. Imagine uma estrela. Não uma estrela comum como o Sol, mas uma estrela dezenas de vezes maior. Durante milhões de anos, ela vive em perfeito equilíbrio. No seu núcleo ocorrem reações nucleares tão violentas que bilhões de toneladas de oxigênio são transformadas em energia a cada segundo. É essa energia que empurra sua matéria para fora. Enquanto isso, a gravidade tenta fazer exatamente o contrário. Ela quer esmagar a estrela. Durante milhões de anos, essas duas forças permanecem equilibradas. É como um cabo de guerra. Nenhuma vence, até que um dia o combustível acaba. E sem energia suficiente, nada mais consegue impedir a força da gravidade. Em apenas alguns segundos, uma estrela milhares de vezes maior que a Terra começa a colapsar sobre si mesma. A matéria despenca em direção ao centro. A temperatura sobe para milhares de graus. A pressão se torna inimaginável. E então, acontece uma das explosões mais violentas do universo. Uma supernova. Durante alguns instantes, essa explosão pode brilhar mais do que uma galáxia inteira. Mas quando toda aquela violência termina, o que sobra depende da massa da estrela. Algumas deixam para trás estrelas de nêutrons, e outras dão origem ao objeto mais misterioso já descoberto pela humanidade: um buraco negro. Mas existe algo curioso. Ao contrário do que muita gente imagina, um buraco negro não funciona como um aspirador gigante. Ele não sai puxando tudo ao seu redor. Se o Sol fosse substituído instantaneamente por um buraco negro com exatamente a mesma massa, a Terra continuaria orbitando normalmente. Nada mudaria, exceto por um detalhe: ficaríamos completamente sem luz. Isso acontece porque a gravidade depende da massa, não do fato de um objeto ser ou não ser um buraco negro. Então, por que eles são tão perigosos? A resposta está em uma fronteira invisível, uma linha da qual absolutamente nada consegue voltar. E é exatamente para lá que estamos indo agora. Imagine que você está pilotando uma nave. À sua frente não existe um planeta, não existe uma estrela. Existe apenas um círculo completamente escuro, sem brilho,
sem reflexo, silencioso. À primeira vista, ele parece inofensivo, mas existe uma linha invisível ao seu redor. Os cientistas chamam essa linha de horizonte de eventos. Ela representa o ponto onde a velocidade necessária para escapar da gravidade se tornaria maior do que a velocidade da luz. E como nada no universo consegue viajar mais rápido que a luz, qualquer coisa que atravessa essa fronteira está condenada. Não importa se é uma nave, um planeta, uma estrela ou até mesmo um feixe de luz, nada consegue retornar. É como atravessar uma porta que só abre para um lado. Mas o mais estranho ainda está por vir, porque antes mesmo de cruzar essa fronteira, algo completamente inesperado começa a acontecer. O tempo, ele deixa de se comportar como conhecemos. E isso muda tudo. Imagine que você fosse a primeira pessoa da história a viajar até um buraco negro. Sua nave está funcionando perfeitamente. Os instrumentos indicam que tudo está normal. Você olha pela janela e vê apenas um enorme círculo completamente negro. E ao redor dele, um brilho intenso. Não é o buraco negro que está emitindo a luz. É a matéria ao seu redor. Gases, poeira, fragmentos de estrelas, tudo gira em velocidade próxima à da luz. A temperatura ultrapassa milhões de graus. É um verdadeiro inferno cósmico. Mesmo assim, você continua avançando. Mas existe algo estranho acontecendo. Você ainda não percebe. Porém, para alguém observando da Terra, o tempo da sua nave começou a mudar. Segundo Albert Einstein, o tempo não é igual em todos os lugares. Quanto maior a gravidade, mais lentamente o tempo passa. Isso significa que quanto mais perto você chega do buraco negro, mais devagar o seu relógio funciona em relação ao universo. E agora, acontece algo quase impossível de imaginar. Para você, os segundos continuam passando normalmente. Você respira, pisca, anda pela nave, tudo parece absolutamente normal. Mas, para quem está observando da Terra, cada movimento seu começa a desacelerar. Você parece cada vez mais lento e mais lento, até praticamente parar. Da perspectiva de quem ficou para trás, você nunca chega ao buraco negro. Sua imagem simplesmente congela, bem na borda do horizonte de eventos. E então, desaparece lentamente, como um fantasma. Isso significa que duas pessoas podem assistir ao mesmo acontecimento e enxergar histórias completamente diferentes. E ambas estariam corretas. Mas ainda existe um problema. A gravidade de um buraco negro não é igual em todos os pontos. Quanto mais perto do centro, mais intensa ela se torna. Imagine que seus pés estejam um pouco mais próximos do buraco negro do que da sua cabeça. Essa pequena diferença faz com que os seus pés sejam puxados com muito mais força. Enquanto isso, sua cabeça ainda sofre uma atração menor. O resultado é devastador. Seu corpo começa a ser esticado. Cada célula, cada músculo, cada osso, tudo começa a se alongar. Os cientistas deram um nome curioso para este fenômeno: espaguetificação. Porque seu corpo literalmente
seria transformado em algo semelhante a um enorme fio de espaguete. Não existe armadura, não existe nave, não existe tecnologia conhecida capaz de impedir esse efeito. A força gravitacional venceria, sempre. Mas existe uma curiosidade fascinante. Nos maiores buracos negros do universo, isso pode não acontecer imediatamente. Na verdade, você poderia atravessar um horizonte de eventos, sem perceber absolutamente nada. E é exatamente aí que a história fica ainda mais assustadora. Imagine atravessar um ponto de não retorno, sem qualquer explosão, sem impacto, sem dor. Você olha pela janela, tudo continua aparentemente igual. Sua nave continua funcionando, seus instrumentos continuam ligados, nada parece diferente. Mas existe um detalhe: você jamais conseguirá voltar. Mesmo acelerando a sua nave na velocidade da luz, não haverá saída. O universo inteiro passou a existir apenas em uma única direção, para frente, sempre em direção ao centro. Existe um motivo pelo qual o horizonte de eventos recebe esse nome. Não existe parede, não existe porta, não existe uma linha brilhando no espaço. É completamente invisível. Você jamais saberia o momento exato em que o atravessou. E isso torna tudo ainda mais perturbador, porque quando perceber, já será tarde demais. É como caminhar em direção a um precipício completamente invisível. Você continua andando, tudo parece seguro, até que o chão deixa de existir. Mas agora chegamos à pergunta que intriga cientistas há décadas: o que realmente existe depois do horizonte de eventos? É aqui que a ciência encontra seus maiores limites e onde começam algumas hipóteses mais fascinantes já imaginadas pela humanidade. Alguns físicos acreditam que tudo termina em um único ponto, conhecido como singularidade, um lugar onde a densidade e a gravidade seriam tão extremas que as equações atuais simplesmente deixam de funcionar. É como se a matemática parasse de fazer sentido. Mas outros pesquisadores propõem possibilidades ainda mais intrigantes. Talvez um buraco negro seja a entrada para um atalho no espaço-tempo. Uma ponte cósmica, conhecido como Ponte de Einstein-Rosen, popularmente chamada de buraco de minhoca. Se isso fosse possível, atravessar um buraco negro poderia significar surgir em outro ponto do universo, ou até mesmo em outro universo. Por enquanto, não existe qualquer evidência de que isso aconteça, são hipóteses. Ideias construídas a partir das leis da física, mas ainda sem confirmação. E talvez seja a parte mais fascinante de todas. Quanto mais aprendemos sobre os buracos negros, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Mas se isso tudo já parece gigantesco, espere até conhecer os verdadeiros titãs do universo. Objetos tão colossais que desafiam qualquer tentativa de comparação. Buracos negros capazes de conter dezenas de bilhões de sóis. E um deles talvez seja o maior objeto desse tipo que a humanidade já encontrou. Na próxima parte, iremos conhecer o Tom 618, entender como eles influenciam galáxias inteiras e responder à pergunta que talvez você tenha feito desde o início do documentário: o que aconteceria se um buraco negro aparecesse perto da Terra?